Após isso, então, é o nosso aqui, versículo 30. Vejamos. Aonde está isto, Cristina? Novo Testamento, ok? Se quem quiser pegar... eu não tenho esse livro. É a Bíblia. Muitas vezes nós podemos ter só o Antigo Testamento, só o Novo Testamento, a Bíblia inteira são os dois testamentos. Não é? O testamento quer dizer o quê? Aliança. Aliança com Deus. A primeira aliança, o Antigo Testamento. A nova aliança, a segunda aliança, o Novo Testamento. Diz-nos então aqui Marcos. Saindo dali, nesse momento do endemoniado epiléptico, não é? Porque o espírito jogava o menino no fogo, na água, e ele tinha convulsões. Bom, saindo dali, passavam pela Galileia. Para quem está chegando hoje, eu não sei se conhecem, vamos ver aqui, descer. Muito bem. Este aqui é um mapa da Palestina. Ao sul, nós temos a Judéia, ao norte, onde tem essa piscininha azul, que é o mar de Genezaré, não é? O lago de Genezaré, o mar da Galileia. Então, essa parte norte aqui, está até ali escrito Galileia. Infelizmente, não dá para aumentar muito, mas eu acho que em casa talvez fique maior. Estão vendo essa grande seta preta? Está mostrando Betsaida. Mas se formos ver do lado esquerdo de Betsaida, nós temos aqui Cafarnaum. Isso, minha querida, exatamente. Vamos falar sobre a segunda previsão do Calvário. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 30. Exatamente, Rita, exatamente isto. Então, olha, onde nós estamos? Estamos aqui, Cafarnaum, na Galileia, ok? Do lado esquerdo desta seta que está apontando para Betsaida, vamos mais à esquerda e encontramos aqui Cafarnaum, que aqui está escrito Capernaum, mas é Cafarnaum, ok? Então, vamos lá. Saindo dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém soubesse, pois ensinava seus discípulos e lhes dizia... Sim, eles ainda não tinham chegado a Cafarnaum, ok? Eles estavam ali, mas não tinham chegado ainda a Cafarnaum. Cafarnaum será a próxima passagem. Não queria Jesus que ninguém soubesse por onde ele andava. Ele andava, mas não queria que isso fosse muito difundido, pois ensinava seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Ele próprio, Jesus. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos homens e o matarão. E morto, depois de 3 dias, se levantará. Esse termo, se levantar, está ligado à ideia de ressuscitar com relação aos mortos mesmo, ok? Mortos do corpo. Se ressuscitar, se levantar, ressuscitar. Então, Jesus dizia aos apóstolos, deixava claro que ele cairia na mão dos homens, não é? Seria morto por interesses humanos aqui desta crosta, e seria aqui, e o matarão, essas pessoas que colocariam as mãos em Jesus. Mas, morto depois de 3 dias, ele se levantará. Ou, no nosso caso aqui, não é? Ele se levantaria, porque ele está fazendo aqui uma profecia, não é? No versículo 32 nós temos: eles, porém, ignoravam a palavra e temiam perguntar a ele. Isso é muito interessante, porque mostra algumas características muito próprias de nós, seres humanos. Quando nós temos medo de algo, às vezes não queremos tocar no assunto, porque não sabemos como lidar com o assunto. É um mecanismo de defesa, né? Fugir do assunto. Não vamos falar disso. Isso é um pouco, claro que aí está envolvido o quê? Medo. Medo, você lidar com isso, é o medo. E na nossa imaturidade,
nós apresentamos uma característica que é muito comum em crianças, mas como somos espíritos imaturos, essa característica se apresenta também em nós mesmo adultos, que é o pensamento mágico. Se eu não falar nisso, não vai acontecer. Isso é muito típico de criança, né? Então, a gente não fala, não acontece. Agora, se eu falar, olha, um pensamento mágico engraçado, que eu acredito que muita gente ainda deve fazer isso. Falar alguma coisa que não é boa e bater na madeira 3 vezes. Ai, isola. Cortou. Qualquer coisa negativa que estivesse ligada ao que falamos, imediatamente vira fumaça, porque as 3 batidinhas na madeira têm um poder, pensamento mágico, de isolar aquilo. Então, isso é muito, chega a ser assim, tem uma bela cota de humor aí, mas nós fazemos isso. Se eu não falar, não acontece. Eles ouviam Jesus falar que seria sacrificado como cordeiro, como isso está profetizado no Antigo Testamento, que assim aconteceria ao Messias. Mas eles, imagina, o próprio Pedro, lembrando aqui, não é? Marcos é discípulo de Pedro. Pedro tem um momento em que Jesus diz para ele: afasta-te de mim, Satanás, que quando Jesus diz isto, Pedro diz assim: Senhor, não digas isto. Deus não permitirá uma coisa dessa. Como assim? Tipo, quem é Pedro? Na fila do pão para dizer isso para Jesus. Pedro é essa pessoa extremamente emocional, que tem um amor imenso pelo Senhor, que acredita que esse amor é gigante, ele é capaz de tudo. Não, Senhor, eu morro contigo. E Jesus diz: não, na verdade, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Quer dizer, ele que dizia que ia morrer com Jesus, ele era uma pessoa extremamente humana, com muito medo. Tanto que, quando prenderam Jesus, o que fizeram os apóstolos? Se esconderam. Pedro mesmo, que vai observar Jesus, vai ficar de olho em Jesus, vai lá na casa de Caifás, não é? E se mistura entre os empregados. E é nesse momento em que perguntam a ele: mas espera aí, você não é o seguidor dele? E aí, neste momento, ele vai negar Jesus 3 vezes. Mas Pedro não se esconde. Ele vai, mas se mantém, vamos dizer assim, disfarçado, não é? Mas queria estar perto de Jesus. Depois, por fim, como ele percebeu mesmo que poderia ser preso, e nós sabemos que apenas um único apóstolo está com Jesus ao pé da cruz, junto a Maria, sua mãe. E este apóstolo é o caçula, é João, né? João, que escreve uma das versões do Evangelho, né? É o 4º. Mateus, Marcos, Lucas, e a última narração é de João. Não o Batista, o evangelista. Até porque o Batista morreu logo no início da missão de Jesus, não é? Lá perdeu sua cabeça, não é? Continuando. Então, eles, porém, ignoravam a palavra. Jesus falava e eles faziam aquele tipo assim, ouvidos moucos, né? Fingiam que ninguém perguntava: Senhor, o que é isso? Então, eles não queriam entrar nisso. Eles não queriam que Jesus falasse sobre isso.